pessoal, resolvi gravar umas aulas para vocês. Hoje a aula vai ser esse dia e a gente vai ver também de visual, tá? É muito importante conteúdos por acentuação gráfica, tá? Antes de nós virmos a acentuação gráfica, que é um assunto um pouquinho depois, a gente tem que lembrar de como separar as palavras. E aí eu vou explicar para vocês na aula de acentuação gráfica por que você precisa saber a divisão silábica das palavras e por que você precisa muito dessa aula de fonética e fonologia, tá bom? Então vocês vão entender isso quando a gente for olhar as regras de acentuação gráfica, ok? Então vamos lá. A gente primeiro tem que entender a diferença entre fonética e fonologia. Deixa eu pegar aqui, que eu não estou vendo um pincel, eu acho que é esse. Marca texto, ok, deu certo. Você tem que entender a diferença entre fonética e a fonologia, tá? Lembrando que a fonética, ela é o estudo dos sons, mas é o estudo dos sons de uma forma geral. Então, tudo quanto é som, ele vai ser estudado pela fonética, tá? Já a fonologia vai estudar apenas os sons que nós produzimos. Então, os sons produzidos pelo ser humano e, obviamente, para a comunicação, porque a gente produz esses sons para a comunicação, tá bom? Então, essa é a diferença entre fonética e fonologia. Eu gosto muito de fazer, tipo, como se fosse um conjunto, tá? Eu acho que muita gente deve lembrar o que são conjuntos. E aí, eu faço algo do tipo assim. Deixa eu mudar aqui para uma caneta. Ai, meu Deus. Agora vai, viu? Sabe desenhar aqui. Pronto. Aí você tem aqui um conjunto. Eita, que lindeza! Aí você tem um conjunto, certo? E você tem um conjunto dentro do conjunto. Pronto, fica mais ou menos assim, tá? Então você imagina que a fonética. Gente, eu vou fazer só uma seta, viu? Melhor. Que para escrever aqui. A fonética é esse conjunto maior, que você vai tratar de todos os sons. E a fonologia é o conjunto menor. Então, vou puxar outra seta aqui, ó. Fala-me Cristo. Ficou? Não, mas vai ficar assim. E aí, você tem a fonologia dentro desse conjunto grande que é a fonética, tá? Então, todo e qualquer som você vai estudar na parte da fonética e a fonologia são os sons produzidos por nós, seres humanos, ok? Vamos para a próxima. Pronto. E aqui, deixa eu puxar aqui o meu... Pronto. E aqui nós temos a diferença entre som e fonema, tá? Então, o fonema, ele vai ser a unidade sonora mínima da língua, tá? Enquanto o som, ele vai ser uma unidade sonora da fala, ok? Então, é o seguinte, nós temos a língua. A língua, você tem a língua portuguesa, você tem a língua espanhola, tem a língua de português de Portugal, você tem a língua francesa e assim vai. Então, a diferença é que você tem, obviamente, a fala e você tem a língua. A língua, que pode ser a sua língua materna ou outras línguas, tá bom? E aqui, o fonema, você constitui... como é que eu posso dizer? Você mentaliza o som, você não fala. O som é que vai ser a reprodução do que você pensa, né? Então, digamos assim, você mentalizou a letra A. Só que eu acabei de falar a letra A. Só que, obviamente, para você pensar alguma coisa, você não precisa falar. Isso é óbvio. Então, você mentaliza esse fonema e quando você mentaliza, aí você reproduz o som, tá? Então, aqui vai ser a representação oral. O som é a representação oral, tá? Isso é basicamente o que vocês precisam saber. E a última coisa, né, de todas essas outras informações que tem aqui na tela, a fonologia vai estudar os fonemas, tá? Então, a gente vai estudar essa representação do fonema. E a fonética... Meu Deus, cadê o bichinho aqui? Perdi. Ah, tá aqui, ó. E a fonética vai estudar o som, tá? Então, essa é a diferença. Quando falar em som,
é estudado pela fonética e quando falar em fonema, é estudado pela fonologia. Obviamente, porque o fonema, ele é utilizado para a nossa, para que a gente fale, né? Estudado na nossa língua. Então, por isso que ele é estudado pela fonologia, já que a fonologia estuda os sons produzidos por nós, tá? Vamos aqui para o próximo. Sim. Pronto. Nós temos aqui a diferença entre letra e fonema, tá? Lembrando que a letra é todo caractere que você vê. Então, se você tem aqui a palavra calha, então todo caractere que você vê aqui, você vai defini-lo como letra, tá? Então, nós temos aqui 5 letras. E o fonema é tudo que você escuta, é o som, tá? Então, tudo o que você for escutar, você vai definir como fonema, tá bom? Então, é o seguinte, você tem que pronunciar a palavra para você saber, obviamente, o fonema. Então, se você não pronuncia ou mentalmente ou realmente com o som, você não sabe quantos fonemas tem, tá? Então, ó, calha. Lembrando que LH é considerado como dígrafo, tá? A gente vai ver mais na frente o que é dígrafo, mas eu já vou adiantar para vocês. Os dígrafos, eles são 2 letras com o som de uma só. Então, você vai ter 2 letras, mas você tem apenas um único som. Então, sempre que você tiver dígrafo na sua estrutura, na sua palavra, você obrigatoriamente vai contar 2 letras com o som de uma só, tá bom? Então, você tem aqui calha, você tem 5 letras, mas você tem apenas 4 fonemas. Por quê? Porque você tem um dígrafo, que é o dígrafo LH, tá bom? Então, você pode ter uma palavra com mais letras do que fonemas, sem problemas, tá? E você tem a palavra táxi. Táxi, aqui você tem 4 letras, tá? Só que você tem 5 fonemas, ok? Então, quando você tem esse X com o som de KS, né? É como se você escrevesse assim, ó. Ai, meu Deus, lá vai eu escrever, viu? Deixa eu ver se essa aqui é melhorzinha. Gente, vamos melhorar isso, tá? Prometo, é só questão de prática. Pronto. Quando você tem a palavra táxi, é como se você tivesse enchido aqui essa som de táxi. Então, é a mesma coisa de você pronunciar assim, ó. Ou escrever, né? É assim que a gente pronuncia. Nossa, a gente pronuncia assim, táxi, tá? E não taxe, como seria o som do X mesmo, ok? Então fica táxi. Então, quando você tem isso, você escuta 2 sons em uma única letra, que é a letra do X, tá bom? Então, no caso, você tem mais letras do que fonemas. Pode acontecer? Pode. Ah, professor, pode acontecer eu ter o mesmo número de letras e o mesmo número de fonemas? Com certeza, né? Em muitas palavras, a gente tem isso. Quando eu tenho. Cadê o negócio? Quando eu tenho a palavra casa. Ai, meu Deus. Escrever palavras pequenas, senão eu demoro todas aqui me escrever. Pronto, eu tenho 4 letras e, obviamente, eu tenho 4 fonemas. A gente tem o fonema do C, a gente tem o fonema do A, a gente tem o fonema do S e o fonema do A, tá? Então, são 4 letras e 4 fonemas. Então, para fazer o resumo, nós temos palavras que podem ter mais letras que fonemas, pode ter mais fonemas que letras e pode ter o mesmo número de letras e fonemas, ok? Vamos para a próxima. Pronto. Os fonemas, eles vão se dividir em 2, tá, gente? Nós temos os fonemas chamados de vocálicos e temos os fonemas chamados de consonantais, tá bom? Os vocálicos são aqueles que a gente aprende na alfabetização, que todo mundo passa, acho que a infância toda decorando. A, E, I, O, U, né? Pronto. Esses são os fonemas vocálicos que nós chamamos, tá bom? Então, tem uma coisa, uma regra que vocês precisam sempre lembrar e que eu vou lembrá-los vocês. Eu vou lembrar vocês, foi triste. Eu vou lembrar vocês sobre essa regra quando a gente estiver lá em divisão silábica, tá?
que é essa aqui, ó. Deixa eu botar o marca-texto novamente. Pronto. Você só pode ter apenas uma vogal por sílaba. Por que eu preciso saber isso? Gente, se você não sabe isso, você não sabe separar as palavras. Então, você precisa saber essa regra básica que só pode ter uma única vogal por sílaba. Mas, professora, e quando eu tenho dois fonemas vocálicos numa sílaba só? Gente, aí você não tem duas vogais. Você tem uma vogal, uma semivogal, que a gente vai ver isso também, tá? Que é o que a gente chama de ditongo. Então, não confunda, não é só porque é A, E, I, O, U que você vai chegar lá e chamar de vogal, não. Esse A, E, I, O, U são os fonemas vocálicos. São aquelas letras que têm som de vogal. Não obrigatoriamente elas serão vogais, tá? Então, isso vai depender da sua palavra, da sua estrutura. É isso que você tem que lembrar, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos também as semivogais. Nós vimos que nós temos as vogais e agora a gente tem as semivogais, tá? As semivogais, normalmente, o que a gente aprende, né, quando criança, são as letrinhas I e U. Professor, em toda palavra? Não, gente, depende, tá? Olha aqui, ó. Nós temos aqui a palavra caie. Vem aqui. Como é que você sabe quem é a vogal e quem é a semivogal? A vogal é sempre aquela que você pronuncia de uma maneira mais forte, que você impõe força. E a semivogal é aquela, obviamente, que vai ser a que você pronuncia de maneira mais fraca, tá? Então, você tem que lembrar essa diferença. Mas, professora, e na hora de pronunciar, como é que eu vou saber? Gente, ouvido, tem que escutar, tá? Se você não escutar, aí vai ficar realmente complicado você entender. Professor, mas na hora da prova eu não posso falar. Não pode não, tá? Se você falar, eu tomo sua provinha. Ah, professor, no Enem. No Enem é que você fica calado, né? Você não pode nem respirar direito. Você trava, né? Então, você fica quieto. Mas você consegue fazer isso mentalmente. Professora, eu não consigo fazer isso mentalmente. Véi, aí você tem algum problema, né? E tudo que você pensa e fala não funciona assim, tá bom? Então, nós temos aqui a palavra cárie, ok?